Tempo do Por Estes Dias, como é habitual, todas as semanas com Joel Cleto fazemos uma viagem pela história. Bem-vindo, Joel, a mais uma semana e, como já é também habitual, vamos começar com uma efeméride, neste caso 4 de fevereiro de 1866, isto porque faz 160 anos desde um curioso duelo na Arca d'Água. É verdade, esse espaço tão emblemático da cidade do Porto, um dos belíssimos jardins da cidade, como tu dizias, há 160 anos, em 1866 ainda não era um jardim, era um espaço afastado na época do centro do Porto, ali em Paranhos. E por isso, por ser afastado, um lugar que muitas vezes servia para algumas atividades menos lícitas, ou pelo menos que não eram, normais e de facto legais, como era o caso dos duelos. E como também dizias, Inês, de facto, esta quarta-feira completam-se 160 anos sobre um duelo neste lugar. E um duelo curioso porque é um duelo que vai ficar na história da cultura portuguesa e particularmente na história da literatura portuguesa. Porque nós temos, num duelo, frente a frente, nada mais, nada menos do que Ramalho Ortigão e Antero de Quental. Estamos a falar de dois grandes nomes do século XIX. E Inês, provavelmente neste momento muitos dos nossos espectadores estarão a pensar um duelo cultural, um desafio intelectual. Não é o caso. Pois não, foi mesmo um duelo de espada, que tem a ver com, enfim, uma discussão muito séria entre estes dois escritores. Aquilo que ficou conhecido como a questão Coimbra. Em boa verdade, o Antero de Quental, estamos a ver aqui do lado direito, era mais, na época, bem mais jovem que Ramalho Ortigão, e Antero de Quental tinha criticado uma outra figura, Feliciano Castilho, enfim, um consagrado escritor, professor na Universidade de Coimbra, que por sua vez, enfim, tinha um homem muito ligado ainda à escola do romantismo, à escola romântica, e que, enfim, não aceitava com bons olhos as novas correntes literárias dos jovens escritores, incluindo Antero Quental, nomeadamente essa nova corrente que então se vinha surgindo, que era o realismo. E, enfim, faz ali umas avaliações críticas pouco simpáticas às novas gerações. E a crítica não foi bem aceita? Não, o Antero Quental aceita mesmo muito mal e começa a escrever, enfim, de forma muito pouco abonatória, sobre o velho escritor. Enfim, é um debate intelectual, mas Ramalho Ortigão, que digamos que do ponto de vista geracional está entre uns e outros, portanto ainda não faz parte já das novas correntes, mas também já não era, enfim, da geração dos velhos românticos, mas achou que a forma como Antero Quental tinha tratado o velho Castilho, o velho professor de Coimbra, não era de bom tom. E então começa agora uma contenda escrita, literária, entre Ramalho Ortigão e Antero Quental. Mas uma coisa tão feia, que a determinada altura, importa dizer que Ramalho Ortigão vivia no Porto, era do Porto, não é? E Antero de Quental não está com meias medidas. Vem por aí acima para tirar satisfações com Ramalho Ortigão. E é aqui que nos surge uma terceira figura de quem muito temos falado ao longo deste ano. Nada mais, nada menos do que Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco, de quem temos vindo a assinalar os 200 anos. E é Camilo que vai tentar, enfim, acalmar Antero Quental, também Ramalho Ortigão, e dizer, bom, isto tem que ser tratado como cavalheiros. Ou seja, como um duelo. E é, portanto, Camilo que organiza o duelo que vai ter então lugar na Arca d'Água a 4 de fevereiro de 1866. De facto, o Antero é muito mais jovem que o Ramalho Ortigão, bem mais ágil, e logo à primeira estocada vai ferir no braço Ramalho Ortigão, que, enfim, larga a arma e portanto, enfim, fica a honra de ambos saudadas. Agora, o que é curioso, Inês, é que deste confronto entre os dois vai acabar por nascer
uma grande amizade. Ramalho Ortigão e Antero Cantal, até ao final da vida do segundo, vão de facto ser muito amigos. E encontram-se regularmente, nomeadamente aqui no Porto. No Porto formou-se um grupo que ficou conhecido como o Grupo de Águas Férreas. Em Águas Férreas existia, ainda existe, esse imóvel, uma casa onde vivia Oliveira Martins. E na casa de Oliveira Martins, e com alguns passeios pelo Porto, incluindo os jardins do Palácio Cristal, esta famosa fotografia que estamos agora aqui a ver, desse grupo dos 5 de Águas Férreas, foi tirada exatamente no Palácio Cristal. Era um grupo que se reunia, discutia literatura, cultura e discutia a política nacional, e que reunia Eça de Queiroz, Oliveira Martins, o proprietário da casa, também o famoso poeta Guerra Junqueiro e, claro, também Ramalho Ortigão e Antero Cantal, cuja amizade nasceu deste duelo que esta quarta-feira comemora 160 anos. É caso para dizer que a emoção falou mais alto do que a razão neste duelo, Exatamente. mas também daqui acabou por surgir uma grande amizade. Vamos seguir, Joel, vamos falar agora de 3 congressos que vão ter lugar também por estes dias, e o primeiro começa no Mosteiro de Lessa do Balio, sobre literatura. Continuamos na literatura. E de facto tem lugar esta terça-feira um encontro muito interessante, como tu dizias, no Mosteiro de Lessa do Balio. E Inês, permite-me, porque as pessoas habituaram-se ao longo de muito tempo a identificar o Mosteiro de Lessa do Balio com a igreja do Mosteiro de Lessa do Balio. Ora, uma coisa é a igreja, outra coisa era o mosteiro. E, portanto, todo esse edifício, enfim, herdeiro do antigo mosteiro, esteve durante décadas e décadas fechado ao público, mas muito recentemente, fruto da sua reabilitação e aquisição pela Lelo, e é lá agora a sede da Fundação Livraria Lelo, passou a ser um espaço aberto. E, portanto, este encontro que vai ter lugar sobre literatura, já vamos falar sobre ele, no Mosteiro de Lessa do Balio, e é de entrada gratuita, os interessados podem se dirigir à igreja, mas em boa verdade ele tem lugar ao lado, neste belíssimo edifício que podemos ver na imagem do Mosteiro de Lessa do Balio. E dizias, de facto, que é um encontro, os organizadores chamam-lhe um workshop. E porquê? E em torno de literatura, mas muito especificamente sobre turismo literário, que é algo, enfim, que há muito tempo se vem falando, e temos belíssimas experiências no nosso país em torno de roteiros turísticos assente na literatura, só que, como podemos ver aqui na imagem da promoção deste workshop, mais do que turismo literário, tem a ver com hotéis literários. É um encontro promovido pelo Turismo do Porto e Norte, com a colaboração também do Turismo de Portugal, e que reúne uma série de instituições, de investigadores, de empresas hoteleiras, as mais diversas, desde, enfim, turismo rural, a grandes hotéis, mas que têm isto em comum. São espaços que de alguma forma se cruzam com espaços de hotelaria que se cruzam com a literatura. Temos vários casos, particularmente cá no norte de Portugal, alguns que estão há já algum tempo no terreno, outros que foram ultimados muito recentemente, outros que estão em preparação, e a ideia do Turismo do Porto e Norte é colocar toda esta gente em diálogo, partilhar as experiências, dar a conhecer o que estão a fazer, e com isto conseguir criar uma rede de turismo ligando a literatura a espaços de hotelaria. Exatamente. E, portanto, vamos ter a oportunidade, portanto, um workshop onde todas estas entidades e investigadores e proprietários de hotéis se encontram para dar a conhecer as suas experiências, mas é também uma oportunidade de divulgar, e por isso é aberto ao público, e é seguramente um encontro muito interessante, porque, enfim, como ainda há pouco víamos, a nossa história, o nosso património cruzam-se imenso com a literatura e com grandes vultos da literatura portuguesa. E do Mosteiro de Lessa do Balio vamos até Ponte de Lima, porque na próxima sexta e sábado vamos ter um congresso, neste caso, sobre brinquedos. É um congresso internacional, o primeiro congresso internacional de brinquedos em Ponte de Lima.
alguns espectadores estão a dizer, mas porquê é que aqui num programa, por estes dias, sobre questões de história e património, estamos a falar de brinquedos? Bom, porque... Os brinquedos também têm história. Os brinquedos também têm história e são um belíssimo património. Aliás, o subtítulo deste primeiro Congresso Internacional é bem evidente disso, porque se chama Brinquedo, Património e Identidade Cultural, Vínculos de História e Memória Coletiva. E com efeito vamos ter a oportunidade também aqui de cruzar uma série de agentes, instituições, investigadores, produtores de brinquedos, colecionadores, pura e simplesmente amantes de brinquedos. É também um congresso de participação gratuita, aberto ao público. As pessoas terão que contactar a Câmara Municipal de Ponte de Lima, que está a organizar este congresso internacional. E não é por acaso, porque, como podemos aqui observar, bem no coração de Ponte de Lima, para quem cruza a ponte, a icónica ponte de Ponte de Lima, um dos primeiros edifícios que nós podemos ver na margem direita do Lima é este, que é, com efeito, um dos mais importantes espaços museológicos no nosso país em torno do brinquedo português, que é, com efeito, enfim, tem uma longa história e nos permite conhecer muito também da identidade e das características de cada região, porque, enfim, estamos a falar, obviamente, já não dos brinquedos do nosso mundo industrial, dos brinquedos industrializados, mas até meados do século XX. Obviamente, nós tínhamos vários centros produtores de brinquedos e que, obviamente, utilizavam os materiais locais. As matérias-primas eram diferentes também. As matérias-primas, exatamente. E depois de como o comboio, chegando a determinados lugares, permitiu levar outras matérias-primas, escoar produções. Enfim, é seguramente tudo isto que se vai falar aqui, não só em torno do brinquedo português, mas porque este é um congresso internacional, também com outras experiências e outras investigações vindas de outras paragens do mundo. E vamos agora até Matosinhos, porque vai decorrer um outro congresso, mas neste caso sobre o ensino nas prisões. Sim, em boa verdade, este não vai ter lugar por estes dias, se calhar voltaremos a falar sobre ele. Ele está agendado para abril, 8 a 10 de abril, num espaço emblemático do ponto de vista patrimonial de Matosinhos, uma antiga fábrica de conservas, a fábrica Vasco da Gama, que nestes últimos anos se vem tornando, através da ação da autarquia, também num espaço cultural, de exposições, encontros, e é exatamente aí que vai então ter lugar este também internacional congresso, o segundo, intitulado Educar para a Liberdade. É promovido pela Associação Portuguesa de Educação nas Prisões. E aqui serão partilhadas muitas experiências, quer do nosso país, de vários estabelecimentos prisionais do nosso país, quer, enfim, muitos outros mesmo países. O programa está já a começar a ser, pelo menos os oradores, os intervenientes estão já a ser divulgados. E que um congresso de grande importância, porque, com efeito, temos que pensar que no nosso panorama nacional, e não só o nosso, felizmente, ao contrário de outros países em que as prisões são vistas apenas e só como um local de castigo, cumprir uma pena por um crime cometido, a perspectiva moderna, civilizacional é, sim, mas é também a reintegração, a reabilitação e a reintegração. E por isso é fundamental que haja espaço nas prisões para o ensino, para a educação de diferentes formas. E em muitos estabelecimentos prisionais, como sabemos, existem aulas, portanto, ensino formal, muita gente termina o seu ensino secundário, outros ensino superior, até doutoramentos de reclusos que, enfim, prosseguem ou retomam o seu ensino no estabelecimento prisional. Mas há muitas outras experiências de formação profissional e permite-me puxar a brasa aqui à nossa sardinha, e onde muitas vezes a história, o património tem também um papel importante, e é também sobre isso que se vai seguramente debruçar este segundo encontro internacional, que começa agora a ser divulgado, e portanto a ideia de o ter trazido aqui por estes dias é que por estes dias ele começou de facto a abrir as suas inscrições, portanto estejam atentos os interessados para acompanhar, enfim, a sua divulgação e desde já poderem se inscrever neste encontro.
Muito bem, Joel. Trazes aqui também um outro convite, neste caso no Museu Nacional Soares dos Reis, em que vai haver aqui uma conversa para abordar o rei Dom Carlos e também importantes vestígios romanos. Sim, este ano, na sua programação, o Museu Nacional Soares dos Reis, que temos trazido muitas vezes aqui por estes dias, tem na sua programação um ciclo que se chama Conversas Cruzadas. E como o próprio nome indica, são conversas, portanto envolve pelo menos 2 pessoas, mas pessoas que têm, enfim, especialistas, mas de diferentes áreas, mas que de alguma forma se podem cruzar. E então, como tu dizias, vamos ter na próxima terça-feira, dia 10 de fevereiro, pelas 6 horas da tarde, é também de participação gratuita, vamos ter essa conversa cruzada, e como tu dizias bem, em torno de um tema que junta o rei Dom Carlos a importantíssimos vestígios romanos da época, portanto, vestígios da época romana existentes em Portugal, mais precisamente em Troia. Estamos já a ver uma imagem, Troia, obviamente a Troia portuguesa, essa povoação que fica na margem esquerda do Rio Sado, em frente a Setúbal. E o que é que nós lá temos? Temos vestígios, exatamente, da história romana. Exatamente. A mais importante fábrica de conservas de todo o Império Romano. Nós hoje temos, em Portugal, temos uma enorme concentração de vestígios, de ruínas, de antigas fábricas de conserva. Ao longo de toda a costa algarvia, aqui no estuário do Sado, no estuário do Tejo, quer em Almada, quer em Lisboa, em Peniche, em Matosinhos. E Inês, eu estou aqui a sublinhar isto porque é interessante, porque estamos a falar de fábricas de conserva de peixe de há 2000 anos, ou há pouco menos, na época romana. Ora, se nós pensarmos nas atuais fábricas de conservas, ou desde que elas surgiram, as modernas fábricas de conservas nos finais do século XIX, onde é que nós temos fábricas de conservas? No Algarve, em Setúbal, em Lisboa, em Peniche, em Matosinhos. Ou seja, à beira-mar. Exatamente. Mas o que é interessante é, há já 2000 anos, os romanos já tinham escolhido exatamente esses mesmos locais para desenvolver a sua indústria conserveira. Mas aquela que era a maior fábrica, não só da Lusitânia, não só de Portugal romano, mas de todo o Império Romano, são de facto estas monumentais estruturas que nós podemos observar em Troia. Elas têm vindo a ser objeto de escavações, investigações arqueológicas nos últimos anos, mas há muito que elas são conhecidas. E é aqui que entra o rei Dom Carlos. O rei Dom Carlos, como muitos saberão, era um apaixonado pelo desenho, desenhava muito nas viagens que fazia. E o Museu Nacional Soares dos Reis possui um caderno de apontamentos de desenhos do rei Dom Carlos, onde encontramos então retratadas estas estruturas. Ora, é exatamente isso que vai motivar esta conversa no próximo dia 10, com uma das conservadoras do Museu Nacional Soares dos Reis, responsável, entre outras coisas, enfim, pelo cuidado, pelo estudo deste álbum de desenhos do rei Dom Carlos, mas com a presença daquela que é a arqueóloga responsável nos dias de hoje pelas investigações que têm lugar em Troia. Inês, eu não resisto só para, enfim, chamar a atenção dos nossos espectadores da importância que tinham estas fábricas de conservas no Portugal romano, que, por exemplo, não passaram despercebido aos autores do Asterix. Como saberás, saiu muito recentemente um álbum da Asterix, o mais recente, sim. Asterix na Lusitânia. E muita da história decorre, como podemos ver aqui nesta imagem, em torno desta questão da produção nestes tanques do garum, dessa famosa conserva de peixe. E, portanto, também a propósito do mais recente álbum do Asterix, um bom pretexto para irmos até ao Museu Nacional Soares dos Reis na próxima terça-feira. Sem dúvida, Joel. Já estamos na reta final, mas por estes dias também foi aqui motivo de atenção a mais bela viagem de comboio do mundo, podemos dizer. Sim, foi muito recentemente assim classificada aquela que é a viagem que, partindo da estação de São Bento, avança através da linha do Douro, nas margens do Rio Douro. Enfim, é mais um reconhecimento deste, ao mesmo tempo, património paisagístico, o resto classificado pela Unesco como património da humanidade, as encostas do Douro, mas também o património ferroviário português, que é notável e por isso
ter sido considerado a mais bela viagem de comboio do mundo. Ainda por cima, com um preço, o bilhete é muito reduzido se pensarmos outras famosas viagens de comboio por esse mundo fora. Joel, muito rapidamente, o que é que podemos esperar do Caminhos da História desta semana? Inês, tenho que corrigir aqui algo que disse a semana passada. O episódio desta semana foi aquilo que eu anunciei já a passada semana. Tem a ver com os 90 anos de um famoso artista plástico português, Armando Alves, que se encontra profundamente ligado à cidade do Porto. Aqui estudou, com notas brilhantes. Aqui foi professor da Escola de Belas Artes do Porto, um homem notável também no mundo do design e, entre outras coisas, imagina, é o autor daquelas placas toponímicas da cidade. Quando andamos pelo Porto e olhamos para o nome das ruas, estamos a ver uma obra de Armando Alves, assim, tão presente dessa forma na própria cidade. E teremos que aguardar pelo episódio do Caminhos da História para descobrir mais. Joel, está tudo dito. Muito obrigada. Até à próxima semana. Inês. Obrigada.